Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui de volta, retomando a análise da nossa querida lei de introdução. No encontro anterior, nós diferenciamos os casos de revogação expressa e de revogação tácita. Também trabalhamos os conflitos existentes entre lei geral e lei especial. Dando agora sequência ao assunto, vamos falar sobre repristinação. Anotem esse nome, repristinação. O que significa repristinação, hein, pessoal? Para melhor entendimento, acompanhe comigo o seguinte caso prático, na tela. Vamos imaginar que estejamos diante da vigência de uma lei A. A lei A está em vigor. Beleza. Em dado momento, surge uma lei B que revoga a lei A. A lei B vai expulsar a lei A do mundo jurídico. Tranquilo? Até que no terceiro momento é publicada uma lei C que revoga a lei B. Pegaram o esquema? A lei A foi revogada pela lei B e a lei B, por sua vez, veio a ser depois revogada pela lei C. A grande pergunta que se faz é, olha para cá, o fato de a lei C revogar a lei B, isso vai trazer de volta a lei A para o mundo jurídico? A lei A vai ressuscitar dos mortos, pessoal? Essa é a pergunta que eu faço. Vamos fazer uma outra analogia. Se, por exemplo, João mata Maria. João mata Maria. Se eu matar João, Maria ressuscita? Claro que não, né? Maria não vai ressuscitar pelo fato de eu ter matado o assassino. É a mesma coisa aqui. A lei A, volta para a tela, ela não vai ressuscitar pelo fato de a lei B ter sido revogada. A lei A não vai ressuscitar pelo fato de a lei B ter sido revogada. É o princípio da não repristinação. Não repristinação. O que significa essa tese, pessoal? A tese da não repristinação é que a lei revogada, a lei A, ela não se restaura. Ela não volta para o mundo jurídico, pelo fato de a lei revogadora, a B, ter perdido a sua vigência. É isso. A lei revogada não se restaura pelo fato de a lei revogadora ter perdido a sua vigência. É como se a não repristinação fosse uma tese que estabelecesse o princípio de que a primeira lei que foi revogada, ela não vai voltar ao mundo jurídico. Ela não vai se restaurar pelo fato de a lei revogadora perder a sua vigência. Tranquilo? Agora imagina que a lei C, ela traga uma disposição expressa. Ela diga expressamente, joga na tela. Fica restaurada a vigência da lei A. Fica restaurada a vigência da lei A. Gente, a lei C, ela trouxe essa cláusula expressa. Além de revogar a lei B, ela fez questão de frisar que a lei A
terá sua vigência restaurada. Nesse caso específico, por determinação expressa da Lei C, a Lei A vai repristinar. A Lei A vai voltar para o mundo jurídico. Mas, professor, o senhor não falou que quando se mata a vítima, né? O fato de se matar o assassino faz com que a vítima não volte? Sim, mas aqui estamos diante de uma exceção. Aqui estamos diante de uma exceção. A Lei C, ela teve poder para ressuscitar a Lei A. Por quê? Porque a Lei C declarou expressamente que a Lei A voltaria. E a lei, meu amigo, é soberana. Se a lei diz, está dito, acabou-se. Confere comigo o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução. Na tela. Está lá, ó. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então percebam que o próprio artigo ele fala, salvo disposição em contrário, corroborando nosso pensamento de que se houver disposição expressa, a Lei A pode repristinar. A Lei A pode voltar para o mundo jurídico. Tranquilo? Vamos agora falar um pouco sobre a integração normativa. Joga na tela. Meus amigos, nós sabemos que muitas vezes a lei é lacunosa. Muitas vezes a lei traz lacunas. Lacunas estas que devem ser impreterivelmente supridas pelo Poder Judiciário. Afinal, a função do juiz não é apenas interpretar a lei, mas também e, sobretudo, preencher suas lacunas. É como diria um pensador alemão, não há lacunas porque há juízes. Es gibt keine Lücke, weil es Richter gibt. Não há lacunas porque há juízes. Ora, se o juiz existe, é exatamente porque ele, além de intérprete fiel da lei, será também um preenchedor de suas lacunas. A título de exemplo, nós sabemos que no Brasil, por muito tempo, os casais homoafetivos pleitearam pelo reconhecimento dos seus direitos, da chamada união homoafetiva. O grande problema é que não existe na legislação qualquer regra jurídica que fale sobre uniões de pessoas do mesmo sexo. A própria Constituição, quando se reporta a união estável, deixa claro que a união estável se forma entre homem e mulher. Ora, se a nossa legislação é omissa acerca das uniões de pessoas do mesmo sexo, está havendo uma lacuna na lei, um vazio normativo. Perfeito. E esse vazio normativo teve de ser preenchido pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, nossa instância maior, né? O maior tribunal, o mais poderoso que existe nesse país. O nosso STF, ao julgar a ADIM 4277, ele aplicou, por analogia, as regras da união estável. As regras da união estável seriam aplicáveis, por analogia, à união de pessoas do mesmo sexo, chamada de união homoafetiva. Então foi desse modo que o Supremo preencheu a lacuna. Então o que seria integração normativa? Volta para a tela. A integração normativa, ela vai corresponder a um conjunto de técnicas que buscam preencher as lacunas da lei. Conjunto de técnicas que buscam preencher as lacunas da lei. E nós temos, particularmente, 3 técnicas. Ó. Temos a analogia, temos os costumes e os princípios gerais de direito.
analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então percebam, a primeira técnica orientada ao preenchimento das lacunas é a analogia. E o que seria analogia, hein, pessoal? Analogia corresponde à busca de uma norma que rege matéria semelhante. É isto, a busca de uma norma que rege matéria semelhante. Então observa, a nossa lei é omissa com relação às uniões de pessoas do mesmo sexo. Então vamos buscar uma regra, uma norma que regule matéria semelhante. E a matéria mais semelhante à união de pessoas do mesmo sexo é a união estável. Muito embora o nosso constituinte declare que a união estável se forma entre homem e mulher, os efeitos dessa união, a convivência que se estabelece, a publicidade, a durabilidade, o objetivo familiarístico, tudo isso pode ser trazido, por analogia, à união de pessoas do mesmo sexo, à união homoafetiva. E foi o que o Supremo fez. Trouxe as normas da união estável, por analogia, a fim de que estas normas viessem a regular a união homoafetiva. É isso. Mas além da analogia, nós temos também um outro critério de integração. Joga na tela. Os costumes. O que são costumes, hein? Costumes são práticas sociais reiteradas e obrigatórias. Práticas sociais reiteradas, repetidas e obrigatórias. Práticas estas em que a sociedade se convence de sua obrigatoriedade. Um bom exemplo de prática social reiterada e obrigatória, costumes, é respeitar uma fila. Eu não conheço nenhuma norma, nenhuma regra jurídica que estabeleça que o cidadão é obrigado a respeitar a ordem sequencial de uma fila. Aliás, seria até piegas uma lei falar sobre isso. Por quê? Porque se trata de um costume tão enraizado na sociedade que a própria sociedade toma essa questão como obrigatória. Falo por experiência própria. Certa feita, presenciei um cidadão furar uma fila na entrada do cinema, Aí veio o segurança e pediu para ele ir até o final. Aí eu nunca vou me esquecer da pergunta que ele fez para os seguranças. Qual a lei que me obriga a respeitar essa fila? Qual a lei que me obriga a respeitar essa fila? Lei não existe. A lei é omissa. Mas os costumes, eles servem para suprir a lacuna da lei. Os costumes, eles vão ter força obrigatória. É isso. E além da analogia dos costumes, joga na tela, nós teremos também como critério de integração normativa os princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito. O que são princípios gerais de direito? São valores. Valores que informam o sistema jurídico. E muitas decisões judiciais são pautadas nesses valores, como a boa-fé, o fim econômico-social, a dignidade da pessoa humana, que orienta tantas e tantas decisões. A própria união homoafetiva, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, também utilizou como parâmetro o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então percebe-se assim a importância dos princípios para preencher as lacunas da lei. Então, como eu falei no começo, não há lacunas porque há juízes. A função do juiz, além de interpretar a lei, é também preencher suas lacunas. E se a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais de direito. Vamos ver o que diz o artigo 4º da Lei de Introdução, na tela. Está aqui, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Tranquilo. Passemos agora à análise de um outro tema fantástico da Lei de Introdução, que é o princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Olha só, por questão de segurança, é necessário que algumas situações já constituídas
sejam respeitadas. E respeitadas, inclusive, pela lei nova. A lei nova ela não pode atingir situações já definidas antes do seu advento. E dentre essas situações que a lei nova deve respeitar, destacam-se o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Meus amigos, por mais que a lei tenha a função de normatizar as relações da vida civil, ela não pode jamais ferir esses três valores. Por que isso? Porque no momento em que a lei violar o direito adquirido, violar o ato jurídico perfeito ou violar a coisa julgada, a segurança jurídica vai para o beleléu. Então é necessário que, por questão de segurança, esses três valores sejam respeitados em face do advento de uma nova lei. É o que diz o artigo 6º da Lei de Introdução, na tela. De acordo com o artigo 6º, olha só, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ok? Então vamos trabalhar esses três conceitos: ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Primeiramente, o que é um ato jurídico perfeito? Vamos começar com ato jurídico. Ato jurídico, que vai ser um tema aprofundado na parte geral do Código Civil, ato jurídico corresponde a todo ato de vontade. Todo ato de vontade capaz de operar efeitos de natureza jurídica. Todo ato de vontade capaz de operar efeitos de natureza jurídica. Perfeito. Um bom exemplo, um contrato, né? Contrato é um ato de vontade. Só contrata quando se quer, né? Ninguém é obrigado a contratar. E é um ato de vontade que vai trazer implicações, efeitos de natureza jurídica. Vai criar direitos, vai estabelecer obrigações, prazos, multas, etc. Beleza. Vamos imaginar que um jovem, na casa dos seus 19 anos, que ele hoje assina um contrato. O cara assinou o contrato hoje. A gente sabe que no Brasil, a maioridade se alcança aos 18 anos de idade. Com 18 anos, a pessoa é maior. O cara assinou quando tem 19. Perfeito. Na semana seguinte, resolvem aumentar a maioridade para 21. Percebam, na semana posterior a esse contrato, a maioridade foi aumentada para 21 anos. Aí eu pergunto, essa mudança legislativa pode ferir esse contrato? Pode prejudicar esse contrato, pessoal? Não. Porque quando o contrato foi celebrado, ele estava de acordo com a legislação vigente ao tempo de sua celebração. Quando o contrato foi celebrado, ele estava de acordo com a legislação vigente ao tempo de sua celebração. Então, por mais que se altere no futuro a idade para contratar, essas alterações futuras não prejudicarão o ato jurídico perfeito. Ok? Alterações futuras não prejudicarão o ato jurídico perfeito. Porque ato jurídico perfeito, joga na tela, é o ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Esse é o conceito. Ato jurídico perfeito é o ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Ao tempo em que o ato foi efetuado, o jovem contratante tinha 19 anos. Mesmo que no futuro a idade para contratar seja elevada, essa alteração futura não prejudicará o ato jurídico perfeito, o ato já consumado segundo os ditames da lei vigente ao tempo em que se efetuou. Tranquilo? O próximo conceito, na tela, direito adquirido. Esse conceito é muito longo e vai merecer um aprofundamento maior ainda, né? Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular
ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Então vejam que riqueza conceitual está envolvido aí, né? Quantas e quantas situações não poderiam consubstanciar um direito adquirido? Para facilitar a visualização, vamos colocar aqui na tela as 3 situações que vão caracterizar direito adquirido. Acompanhe. Primeiramente, nós temos como direito adquirido o direito que já pode ser exercitado. Então, se o direito já pode ser exercitado, ele vai se considerar direito adquirido. Além disso, teremos como direito adquirido o direito sujeito a termo. O direito sujeito a termo, que ele chama termo prefixado, sujeito a termo. E, finalmente, nós consideramos também direito adquirido o direito sujeito à condição, que ele fala condição pré-estabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. Direito sujeito à condição. Então percebam que qualquer uma dessas concepções, ela vai se configurar como direito adquirido, ela vai ingressar no conceito de direito adquirido. Então, se o direito já pode ser exercitado, ele é direito adquirido. Se o direito está sujeito a um termo, ele é direito adquirido. E se o direito está sujeito à condição, ele também vai se equiparar a direito adquirido. Ok? Então vamos aprofundar cada uma dessas questões na tela. A primeira concepção de direito adquirido está aqui, ó, é o direito que já pode ser exercitado. Atentem para essa expressão, que já pode ser exercitado. Gente, a lei de introdução ela não diz que direito adquirido é aquele que já foi exercitado. Ela não fala isso. Ela fala direito adquirido é o direito que já pode ser exercitado. Então, quer ele tenha sido exercitado, quer não, se ele pode ser exercitado, ele é direito adquirido na forma do artigo 6º, parágrafo 2º da lei de introdução. Um exemplo claríssimo, aposentadoria. Vamos imaginar que o sujeito, ele complete o tempo para se aposentar. Existe uma lei que determina a idade mínima para a aposentação e o cidadão completou esse prazo. Só que ele ainda não entrou com requerimento no órgão competente, né? Ele não conseguiu ainda arrumar a papelada, não se dirigiu ao órgão responsável pela aposentadoria, mas ele já completou a idade, ok? Ele já completou a idade, mas ainda não exerceu o seu direito perante o órgão previdenciário competente. O que é que acontece? Nesse meio tempo, surge uma nova lei aumentando a idade para se aposentar. Surge uma nova lei aumentando a idade para se aposentar. Essa nova lei vai ferir o direito dele, pessoal? Não. Porque a partir do momento em que ele completa o tempo necessário para a aposentadoria, mesmo que ele ainda não tenha exercitado o seu direito, ele pode exercitá-lo. E o só fato dele poder exercitar o direito de se aposentar, o só fato dele poder ir atrás do órgão previdenciário para exercer o seu direito, já torna esse direito um direito adquirido. Então, mesmo que a lei nova aumente a idade para a aposentação, essa lei nova não vai prejudicar o direito adquirido daquele contribuinte que contribuiu com o prazo necessário para se aposentar. É isso. Agora, vê que loucura.
Imagina que a lei estabeleça uma idade mínima para se aposentar. Tranquilo. Faltam 2 meses para que o sujeito alcance essa idade. Só faltam 2 meses para ele alcançar essa idade. Eis que surge uma nova lei aumentando a idade de aposentação. Gente, se surgir essa nova lei aumentando a idade de aposentação, faltando apenas 2 meses para o cara se aposentar, ele não terá direito adquirido. Não terá. Por quê? Porque se faltam 2 meses, ele ainda não pode entrar com requerimento, ele ainda não pode exercer o seu direito à aposentadoria. Então ele não tem direito adquirido. E se ele não tem direito adquirido, a lei nova pode se aplicar à sua situação. Ele vai ter que se adaptar à lei nova. Então vejam os grandes problemas que isso não pode gerar na prática, né? Faltam 2 meses para o cara se aposentar e aumentam a idade. Ele vai ter que se adaptar ao novo regime. Agora, o cidadão já completou o prazo para se aposentar. Ainda não entrou com requerimento. Aumentam a idade da aposentadoria. Nesse caso, ele vai ter direito adquirido, porque se ele completa o prazo necessário para se aposentar, gente, ele tem direito adquirido, mesmo que ainda não tenha sido exercitado. Para que o direito se enquadre como adquirido, basta que o titular possa exercer. O só fato dele poder exercer já torna esse direito um direito adquirido. Tranquilo? Além disso, também se considera direito adquirido, jogar na tela, o direito sujeito a termo. O que significa termo, hein, pessoal? Termo é todo acontecimento futuro e certo. Todo acontecimento futuro e certo. Então percebam, existe uma certeza absoluta, inexorável, de que o termo vai acontecer, porque termo é acontecimento futuro e certo. Vou dar um exemplo. Imagina que o sujeito faça uma doação e estabelece no contrato que a entrega do objeto será no mês de outubro. Em 15 de outubro, ele entregará o objeto para o beneficiário. Percebam, o contrato já está feito. Tem data. A entrega do objeto se dará no dia 15 de outubro. Pergunto, o beneficiário terá direito adquirido a esse objeto antes do dia 15? Sim. Mas como? Porque o direito dele está sujeito a um termo. E termo é acontecimento futuro e certo. O dia 15 de outubro vai chegar. O dia 15 de outubro vai chegar. E basta essa certeza para que nós consideremos o direito desse cidadão um direito adquirido. Por quê? Porque a lei entende como adquirido o direito sujeito a termo. Lembrando sempre que termo é todo acontecimento futuro e certo. No termo existe a certeza de que ele irá acontecer. Tranquilo. E para fecharmos, joga na tela, também se considera direito adquirido, olha só, o direito sujeito à condição. O direito sujeito à condição. Gente, o que seria condição, hein? Condição é todo acontecimento futuro e incerto. Atentem para esse conceito. Todo acontecimento futuro e incerto. Na condição, não existe uma certeza absoluta de que vai acontecer. O acontecimento é futuro e é também incerto. Um bom exemplo, um pai que promete um carro ao filho se o filho passar no vestibular, né? Se passar no vestibular, ganha um carro. Esse negócio está sujeito a uma condição. O filho não tem certeza de que vai conseguir passar no vestibular. Só ganha um carro se for aprovado. Temos aqui um evento futuro e incerto, passar no vestibular. Aí eu pergunto, esse filho, antes do vestibular acontecer, esse filho, ele vai ter direito adquirido ao carro, pessoal? A condição vai criar direito adquirido para ele? Como é que fica a situação? Existe um artigo no Código Civil, que é o artigo 125, que eu vou transcrever para vocês aqui na tela. Acompanha.
De acordo com o artigo 125 do Código Civil, está lá, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Está lá no artigo 125 do Código Civil, né? Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta, se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Percebam uma contradição aparente entre o artigo 125 do Código Civil e o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução. O artigo 125 do Código Civil, joga na tela, ele coloca, né, que quando houver condição suspensiva, condição, enquanto a condição não se verificar, não se terá adquirido o direito. Não se terá adquirido o direito. Ao passo que o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução, considera direito adquirido, tá aqui, o direito sujeito à condição. Percebam, se formos jogar com o artigo 6º, parágrafo 2º, considera-se direito adquirido o direito sujeito à condição. Se formos jogar com o artigo 125 do Código Civil, enquanto a condição não se verificar, não se terá adquirido o direito. Aí eu pergunto, direito sob condição é ou não é direito adquirido? Porque de acordo com o Código Civil, não é. De acordo com a Lei de Introdução, é. Cria-se assim uma contradição aparente entre essas duas normas. Gente, a solução que a doutrina encontrou para superar essa contradição entre normas foi considerar simplesmente que direito sob condição não é direito adquirido. Direito sob condição não é direito adquirido. Não é. Porque enquanto a condição não se verifica, não se adquire o direito. Condição é um evento futuro e incerto. Entretanto, para efeito de proteção legal contra leis retroativas, o direito sob condição vai receber a mesma proteção de direito adquirido que a coisa julgada recebe, que o ato jurídico perfeito recebe. Estão percebendo? A proteção de direito adquirido vai ser atribuída ao direito sob condição, do mesmo modo que se protege a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. É o que os autores chamam de direito adquirido por equiparação. Direito adquirido por equiparação. Ou seja, um direito que se equipara aos adquiridos, embora não seja adquirido. Nada mais, nada menos do que uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica. Direito sob condição não é adquirido, mas se equipara a direito adquirido para ser protegido contra leis retroativas. Porque o que a lei quer é isso, é proteger situações consolidadas contra leis que possam retroagir. Tranquilo? Então, para você conciliar essas normas, o raciocínio maior é esse, que direito sob condição não é adquirido, porém, ele vai ser equiparado a tal para efeito de proteção contra leis retroativas. E aqui encerramos mais este bloco.